Olá, meu nome é Marilene Silva, sou professora de língua portuguesa, especializada em provas de concurso, por isso ensino em curso para concurso, e serei a professora de português de vocês para esse concurso da Prefeitura de São Francisco do Conde. Pode ter certeza, se você prestar atenção a todas as dicas, toda a parte gramatical que eu vou discutir, principalmente pela experiência que tenho em provas de concurso, você fará uma excelente prova. O que tem acontecido com a prova de língua portuguesa na maioria dos concursos? Ela tem sido diferencial. As pessoas, apesar de terem cursos, graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, seja lá o que for, têm grande dificuldade em discutir a norma culta. E as provas perceberam essa deficiência que o brasileiro tem e começaram a cobrar essa dualidade entre linguagem escrita versus linguagem oral. Traduzindo, o que falamos nem sempre pode ser escrito e nem sempre é considerado gramaticalmente correto. Muitas vezes você passa a sua vida inteira identificando um termo, uma palavra, um acento, uma situação como correta. Quando chega na prova, você acaba descobrindo que aquela palavra não existe, ou se existe, é pronunciada de uma outra forma, concorda o verbo de forma inadequada, concordância, regência, usa a crase sem saber por que está utilizando. E a partir de agora, você vai ter a oportunidade de aprender todas as técnicas, dicas, armadilhas, pegadinhas que são utilizadas para comprometer o aproveitamento do candidato. Português é uma disciplina de pesquisa e é necessário que o candidato estude, faça questões, desenvolva a habilidade em fazer provas de concurso. Por quê? É a mesma gramática que você aprendeu na quinta, sexta, sétima e oitava série, só que com abordagem diferenciada. É um conteúdo mais elaborado, é um vocabulário mais culto que muitas vezes uma criança na quinta série não teria. Então eu costumo dizer o seguinte: é assunto de criança com intelecto de adulto. Vamos corrigir erros que cometemos às vezes a vida inteira e que você vai perceber que gramaticalmente é inadmissível. Entender o enunciado da questão é fundamental para o aproveitamento e que você tenha um bom desempenho na prova. Muitas vezes o candidato não consegue entender o que é que está sendo cobrado. Qual é o assunto, o que ele procura primeiro, qual é a técnica utilizada para aproveitar melhor o tempo, já que depois do seu nervosismo, da sua ansiedade, o tempo é um dos principais inimigos que você tem na hora da prova. Passa muito rápido e você às vezes não tem tempo de apresentar e expor todo aquele conteúdo que você aprendeu. Então eu darei dicas de como aproveitar melhor esse tempo, o que é que você procura primeiro para determinados assuntos, quais são os erros que você não pode cometer, os vícios de linguagem que nós temos e que a prova necessariamente não admite. A prova de língua portuguesa versa de acordo com a norma culta. E essa norma culta não aceita muita coisa do nosso português coloquial. Às vezes no coloquial correto ou no coloquial incorreto. O principal elemento para entender o enunciado das questões é você saber a diferença entre morfologia, semântica e sintaxe. O enunciado de cada questão deixa claro para você se a cobrança é morfológica, o valor morfológico da palavra, que é a classe gramatical a que ela pertence, a característica semântica dela, já que semântica é uma palavra tão nova no nosso vocabulário. A escola trabalha fatos, palavras, mas na hora você vai identificar o contexto, a situação. Às vezes, uma palavra que você aprendeu na escola, que era verbo, naquele contexto está adjetivo, está advérbio. Você vai identificar isso e a relação que as palavras têm entre si. Aí eu vou descobrir se a concordância está certa, se a regência, faltou crase, não faltou, a preposição correta é esta ou aquela. Tudo isso nós vamos discutir durante as nossas aulas. E eu tenho certeza
que a partir desse programa você vai conseguir fazer qualquer prova de português. Estará apto a responder as questões de português com clareza, com coerência, principalmente com correção gramatical, seja prova objetiva ou, se tiver, de redação, ok? Do ponto de vista morfológico, o que é que você vai analisar? Vejamos aqui no quadro. A morfologia é o estudo das classes gramaticais. Então, você tem artigo, adjetivo, a locução adjetiva, que é aquele adjetivo formado por mais de uma palavra, advérbio, numeral, nós temos também a locução adverbial, pronome, preposição, locução prepositiva, conjunção, locução conjuntiva, interjeição e verbo. Tudo que não é considerado verbo, você chama de nome. Ou seja, artigo é nome, adjetivo é nome, advérbio, numeral, preposição, conjunção, interjeição. Por isso, concordância nominal, regência nominal, flexão nominal, como se comportam as classes gramaticais, exceto o verbo. Do ponto de vista morfológico, você vai identificar qual a classe gramatical da palavra. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, a classe gramatical, todas as palavras, ou quase todas elas, pertencem a uma classe gramatical. E você vai identificar isso no contexto, ou seja, ele te dá um texto, o trecho do texto, uma frase, um período, um parágrafo, porque as palavras em português assumem características morfológicas, semânticas e sintáticas que você nem sempre imagina que elas teriam na tabela a qual ela pertence. Ou seja, às vezes a palavra está na lista das conjunções, mas naquela frase ela está como um substantivo. Está na lista do advérbio, mas numa outra frase ela já tem valor de adjetivo. Você vai ter que aprender a identificar qual a classe gramatical da palavra dentro daquele contexto. Vale também a dica. Além das nossas aulas, nada mais justo que você faça um roteiro de estudos. Significa o quê? Destinar algumas horas ou meia hora, uma hora, para estudar português durante todos os dias, ou pelo menos nos dias que você tiver tempo, ou inventar até um tempo, já que até o dia da prova seu foco é esse. Todo investimento que você fizer terá bons frutos mais na frente. A parte morfológica, você estudou entre a quinta e a sexta série do primeiro grau. Hoje nós temos o chamado nono ano, então houve uma pequena alteração na numeração, mas o conteúdo e o programa é o mesmo. Significa o quê? Revisar essa parte morfológica, porque é um resgate de quando você fez a quinta e a sexta série. Se você não lembra mais, ai meu Deus, eu não lembro mais quais são os pronomes indefinidos. Nada mais justo do que pegar a gramática e dar uma lida. Tudo, nada, ninguém, alguém, todos, vários, diversos, para você revisar. Não é analisar a gramática tentando decorar, e sim resgatar do seu inconsciente, uns mais adormecidos, outros menos, quais são os pronomes indefinidos. Vamos precisar deles em concordância nominal. Pronome relativo, cujo, que, quem, qual, quantos. Vamos usá-los em regência verbal e nominal. Então, cada uma das classes gramaticais você vai estudar isoladamente, ou às vezes duas, três ao mesmo tempo, destinada a determinado assunto. Por que é uma quinta série diferente da época que você estudou na escola? Na escola, você passou um ano, praticamente, estudando a cada bimestre duas ou três classes gramaticais. Quando você estuda ou vai fazer a prova, você percebe que saber quais são as classes é fundamental. Mas identificar se naquela frase a palavra está representando aquele grupo é imprescindível. Então, eu tenho que saber quais as palavras que pertencem àquele grupo, para na hora da substituição eu perceber que aquela outra está representando ou faz parte daquele grupo de fato e de direito, etc.
A característica morfológica da palavra, além de identificar a classe isoladamente, eu posso ter também, na concordância nominal, quem concorda com quem, por que o advérbio é invariável, quem concorda com o substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral. Então, é importante estudar a morfologia para saber identificar em cada questão qual é a abordagem que está sendo feita e que tipo de resposta eu darei, ok? Além da característica morfológica, nós temos aqui no nosso quadro a característica sintática. Então, se a pergunta é morfologia, classe gramatical. Se a pergunta diz respeito à sintaxe, é o estudo das funções. Então, eu posso dizer o quê? Sujeito, a parte da transitividade verbal, se o verbo está de ligação, está transitivo direto, indireto, bitransitivo ou intransitivo. Dizer que a palavra é verbo é morfologia. Afirmar que ela está transitivo direto, de ligação, é sintaxe. A predicação verbal que temos, se você recordar aí, predicado verbal, predicado nominal, verbo nominal, a depender das ações que estão sendo desenvolvidas na frase. Complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo. Vamos usar esses elementos tanto na sintaxe quanto na pontuação. Por quê? Não basta só usar a vírgula, depender da prova. Você, além de saber usar aquela vírgula, que ela está gramaticalmente bem colocada, muitas vezes a prova quer saber de você por que ela foi usada. É um adjunto adverbial deslocado, foi o aposto, é o agente da passiva, então eu tenho que fazer duas análises. Para cada pergunta, muitas vezes eu tenho mais de uma afirmação e tenho que responder todas elas. Uma delas, pelo menos, errada, invalida todas as outras. Então, a alternativa está errada. Eu tenho que ler e respondendo automaticamente, vale como dica, riscando sua prova inteira. Mesmo que você não a leve para casa. O caderno é seu, até a hora de entregar lhe pertence. Então, você pode riscar, sublinhar, marcar, para se manter sempre acorrentado à prova, no sentido figurado. Porque eu costumo dizer o seguinte, as provas hoje não avaliam quem sabe mais, avalia quem vacila menos. Então, aquele candidato que se mantém atento, sempre prestando atenção a tudo que está à sua volta, no sentido figurado ali da prova, não deixando escapar nenhum detalhe, pode ter certeza terá um excelente aproveitamento. Vamos continuar? Quando você trabalha sintaxe, você também tem agente da passiva, vocativo, cada um desses elementos vai acabar aparecendo num determinado assunto. Se você estuda vozes verbais, aparece o agente da passiva. Quando você estuda regência, aprende objeto direto, indireto, transitividade de verbo, você vai perceber que é uma gramática associada à prática. Qual é a diferença em estudar para concurso, fazer prova de concurso e esse conteúdo dado na escola? Na escola, o professor trabalha os elementos isolados, não existe essa preocupação em manter os elementos analisados e qual a utilização dele dentro do contexto. Então, é esse tipo de gramática que nós vamos trabalhar a partir de agora. É a gramática aplicada à forma de abordagem da prova. Você vai perceber que é o mesmo conteúdo, só haverá necessidade de fazer um pequeno ajuste na hora de apresentar ou de utilizar. Porque a metodologia da escola era uma, a metodologia utilizada na prova é outra. Mas eu tenho certeza que ao final do nosso curso, você fará todas as provas de português que estiveram ao seu alcance e com certeza o resultado vai ser muito bom. Além do aspecto morfológico e sintático, existe também a classificação semântica. O que diz respeito aqui à semântica é o significado de tudo, ou seja, os aspectos semânticos trabalham as ideias utilizadas no contexto,
trabalha a clareza, coerência e coesão. Quando a questão cobrar semântica, ignore a gramática, porque com certeza ela estará correta. Você vai ter que entender o quê? Quando a cobrança diz respeito aos elementos semânticos, a única preocupação é com a interpretação. Então, você vai julgar todos os elementos semânticos do contexto. As ideias que estão sendo distribuídas, naquela questão que ele pede para reescrever a frase mantendo o sentido, sua preocupação com as palavras, vai perceber que muitas vezes a troca de lugar de uma palavra implica alterar o sentido do texto. Uma vírgula utilizada ou retirada altera o sentido, a ordem que ela é apresentada altera, não altera, e tudo isso às vezes vem mencionado no enunciado da questão. Quando você estuda para concurso, tem que ter uma coisa em mente também. Às vezes, o vocabulário utilizado nem sempre é aquele que você está acostumado. Então, na medida do possível, quando as palavras vão aparecendo e quando há necessidade, eu uso termos mais utilizados em prova de concurso, que muitas vezes sempre existiram, mas que a escola limitava a utilização de um sinônimo daquela palavra e nunca lhe apresentou o termo daquela forma. Exemplo, ó. Quando se diz assim, estabeleça uma perífrase para determinada palavra. Eu sei que você que está aí à minha frente nem sempre vai lembrar ou não sabe ou desconhece ou se esqueceu de que perífrase, na verdade, é sinônimo. Hoje é pouco comum você encontrar numa prova o termo sinônimo, o sinônimo de uma palavra, porque perífrase é mais fácil de o candidato não conhecer, já que a prova tem a intenção de que o candidato não acerte a questão. Ninguém tem a ligeira impressão, o sonho de que a prova é para avaliar seu conhecimento. Muitas vezes pergunta coisa que não tem nada a ver. Ou usa um vocabulário que você não está acostumado só para te pegar. Então, perífrase é o quê? Sinônimo. Só que é um sinônimo melhor elaborado. Por que melhor elaborado? Você tem branco, alvo, claro. Quando você usa sinônimo, na verdade, é você usar uma palavra em lugar de outra. Às vezes você usa uma palavra que jamais imaginaria que ela tivesse aquela classificação morfológica, que ela pudesse ser usada naquele sentido. E é o contexto que determina isso. É a semântica, são as ideias que ali estão distribuídas. Veja bem esse exemplo aqui, ó. Comprei bastantes coisas. Quando eu digo comprei bastantes coisas, eu entendo que gramaticalmente está certo, porque a intenção desse bastante na frase não é intensificar como temos o hábito, tínhamos, de pensar que bastante só caberia como advérbio de intensidade. Nesse caso, esse bastante da frase tem a intenção de quantificar as coisas. Se você fosse usar perífrases para essa palavra daí, quais você imaginaria nesse exato momento, mantendo o sentido e a correção gramatical? Quando se fala em manter o sentido, a ideia, a parte semântica. Correção gramatical é usar a palavra, nesse caso, com a concordância correta, flexionando e se adequando ao substantivo coisas. Então, caberia o quê? Muitas coisas, várias coisas, diversas coisas. Eu substituiria esse pronome indefinido por outros do mesmo grupo, mantendo o valor semântico, que é a ideia, e mantendo a correção gramatical. Não poderia, em hipótese alguma, deixar o bastante no singular. Mesmo Rita fez a prova. Eu vou entender que esse mesmo aí poderia ser substituído pela palavra até. Até Rita fez a prova. Aí no concurso que teve, ele perguntou, essa palavra mesmo pode ser classificada morfologicamente como preposição? Verdadeiro. Mesmo Rita fez a prova é igual até Rita fez a prova. E a preposição até e a palavra até está na lista das preposições. A palavra mesmo não está na lista das preposições, mas eu disse o quê?
toda análise tem que ser feita através do contexto. Quem determina a apresentação, a classificação da palavra é o contexto. Ele quem vai dizer qual é a participação dela. E é esse contexto que você tem que ficar atento. Dentro daquela frase, qual a importância da palavra mesmo? Tem valor de até. Qual o papel dela no contexto? Atribuir a ideia de inclusão. Então, ela tem valor de preposição. Por que a palavra valor? Porque ela não está na lista das preposições, mas está funcionando como se assim o fosse, ok? Eu costumo dizer que perífrase é um sinônimo mais elaborado, um pouco mais chique, que você vai descobrir ao longo de nossas aulas. Quantas perífrases são possíveis fazer com palavras que você nem imaginava que ela poderia pertencer àquele grupo. Dentro dos elementos semânticos, nós temos a paráfrase. O que é uma paráfrase? Substituir o texto, mantendo o sentido. Ou seja, a mesma ideia sem necessariamente as mesmas palavras. É aquela questão de redação, é parafrasear o tema. Todos vão discutir sobre o mesmo tema, só que cada um vai apresentar esse tema à sua maneira. Vai ter sua própria forma de explicar aquele determinado assunto, embora todos discutam o mesmo tema, a mesma proposta. Então, perífrase é a palavra isolada, paráfrase é o texto como um todo. E aí você vai analisar. Até o dia da prova, você tem que deixar claro na sua cabeça, dentro do seu conteúdo, o que é morfologia, o que é semântica e o que é sintaxe. Faz uns cartazes aí, coloca nas paredes do quarto, porque desde o enunciado você vai perceber que a cobrança pode ser de um, do outro, dos dois ou dos três ao mesmo tempo. E às vezes eles misturam esses três elementos para que o candidato se atrapalhe. Exemplo, se eu coloco Rita foi à praia e ele pergunta, morfologicamente, Rita é sujeito? Existe uma verdade em dizer que Rita é sujeito. O errado é classificar sujeito como análise morfológica. Morfologicamente, Rita é substantivo. Então, na morfologia, a qual classe gramatical a palavra pertence. Na sintaxe, a função que essa palavra exerce naquela frase. Na semântica, qual o sentido que aquela palavra está na frase. Li a questão, vi essas propostas, eu marco, sublinho, circulo, para saber exatamente o que é que eu estou buscando, para que eu não confunda uma coisa com outra. R a semântica, pensando na sintaxe, R a sintaxe, pensando na semântica. É fundamental entender a diferença entre esses três elementos: morfologia, semântica e sintaxe. Quando você trabalha a parte de interpretação de texto, todos os elementos, vamos discutir texto, você vai aprender a direcionar, restringir o que ler primeiro, nunca ler o texto, primeiras questões, para a partir daí ler o texto direcionado, já que se você faz uma leitura do texto sem ler a pergunta sobre ele, o que é que está sendo cobrado, você fez uma leitura perdida. Quando eu leio a questão e volto ao texto, eu fico sabendo exatamente o que é que eu vou procurar. Diminua a probabilidade de errar e diminua o tempo que eu vou gastar respondendo essa questão, ok? Nunca leia o texto porque você discute os elementos semânticos de forma bem solta. Quando você lê as questões, você vai perceber exatamente quais são os elementos que você vai buscar. Quais são as afirmações, as negações que são feitas no enunciado, e aí você vai só checar se as informações procedem ou não, ou qual o ponto que elas divergem, por que que está certo, por que que está errado. Nesse momento, você tem precisão absoluta da sua resposta e com certeza o resultado vai ser bem mais favorável. Depois que você consegue identificar
a diferença entre morfologia, semântica e sintaxe, fica muito mais fácil entender o enunciado das questões e direcionar o seu pensamento, o seu resgate do conteúdo estudado para saber exatamente o que você vai procurar. Essa procura direcionada facilita seu entendimento e diminui muito a probabilidade de você errar a questão. Veja bem, numa questão, ele colocou: por ser um local abrigado e com muitos nutrientes, o manguezal atrai uma diversidade de espécies de caranguejos, peixes, moluscos, mariscos, aves e até mamíferos. Aí ele diz: a frase acima, que inicial denota circunstância, o que inicial denota circunstância de. Aí você vai identificar, nesse caso, que a cobrança aí foi dos elementos semânticos. Ou seja, a semântica da frase, as ideias por ela estabelecidas. Por ser um local abrigado e com muitos nutrientes, por que é que o manguezal atrai uma diversidade de espécies de caranguejos, moluscos, etc., por ser um local abrigado e com muitos nutrientes, ou seja, por causa disso, por esse motivo, por essa razão. Nosso próximo assunto vai ser conjunção. E você vai perceber qual é a característica principal das conjunções. Elas estabelecem relações semânticas. Nesse tipo de questão que fizemos agora, está cobrando de você a sua capacidade de interpretação, ou seja, os elementos semânticos da frase. Alguns momentos, os elementos morfológicos da frase. O enunciado vai sendo especificado se a cobrança é um deles, dois ou os três ao mesmo tempo. E você sabendo fazer essa diferença, com certeza o resultado vai ser muito proveitoso. Trabalhe a disciplina de língua portuguesa como elemento de pesquisa. A partir de agora, você se compromete a estudar, além das nossas aulas, fazer questões de concursos anteriores, darei dicas sobre questões, o que é que você deve fazer mais, que tipo de questão de múltipla escolha, que é uma característica da prova que vocês vão fazer, quais os assuntos que mais caem, quais aqueles que você tem que dedicar um tempo maior para estudar, porque é o mais cobrado e, por sua vez, aquilo que as pessoas têm mais ou menos dificuldade. Para cada assunto que você estuda, se você revisa aquele assunto, é comprovado cientificamente em até 24 horas, a chance de você assimilar e guardar as informações é infinitamente maior do que você deixar para o final. Temos um tempo, esse tempo não é infinito. Houve uma pequena alteração, se não me engano, na data da prova, mas isso não dá a você tempo para relaxar, e sim tempo para estudar cada vez mais. E quanto mais cedo você começa esse estudo, maior a chance de sua aprovação estar certa. Ou seja, você vai ter certeza de que uma dessas vagas é sua, se assim Deus permitir, e você se esforçar para que isso aconteça. Tudo que estiver ao meu alcance eu farei para que você tenha um excelente aproveitamento. Só depende de você. Você é seu principal concorrente. Para passar em concurso hoje só existe um verbo: estudar, estudar e estudar. Não tem tempo, inventa, desliga um pouco da tecnologia de WhatsApp, Facebook, etc. E aí o que acontece? Investe no seu sonho, que o resultado virá, com fé em Deus.